Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um comentário, mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Eu vou compartilhar com vocês 5 versículos do livro de Isaías, profeta Isaías no Velho Testamento, logo no capítulo 1. Tem um título pesado que diz assim: Descrição dos pecados e dos sofrimentos do povo, com exortações e ameaças da parte do Senhor Deus. Parece uma palavra pesada, mas é uma mensagem muito linda, uma mensagem de amor para o nosso coração, e eu quero refletir com você sobre essas palavras. Começando no versículo 15, indo até o versículo 20, do primeiro capítulo do profeta Isaías, diz o seguinte: Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal, diz o Senhor. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e se ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. Parece ser uma palavra pesada, uma palavra muito pesada para os nossos ouvidos, para o nosso coração, mas vamos meditar sobre esses conselhos da palavra de Deus. Primeiro, Deus está falando: quando estendeis as vossas mãos em oração, buscando a presença dEle, os meus olhos se escondem de vós. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz divisão, separação entre nós e Deus. Deus ama o pecador, mas Ele detesta o pecado. E o pecado nos afasta, nos separa de Deus, nos traz separação. Por isso que Deus diz assim: pois quando estendeis as vossas mãos, orando, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. As vossas mãos, aqui nessa palavra, quer dizer, há pecado, há transgressão, há ofensa ao Senhor. E quando nós estamos numa vida de pecado, numa vida de transgressão, numa vida de desobediência diante de Deus, isso nos separa do Senhor, isso nos separa do seu Espírito. Então Deus diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Você sabe que nós temos hoje uma remissão dos nossos pecados. Naquela época ainda não, o processo era outro, mas hoje, nos nossos dias, nós temos Jesus que derramou seu sangue puríssimo na cruz do Calvário para nos remir. Lavai-vos, A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse: bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. Então nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso nós podemos ouvir essa palavra e confortar os nossos corações quando diz: lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos. Porque quando nós encontramos Jesus, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, os nossos atos modificam. E a palavra diz assim: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas.
Basta seguir as orientações, os conselhos, os exemplos de Jesus Cristo. Se nós seguirmos o padrão de Jesus Cristo, nós iremos fazer o bem. Nós iremos praticar o que é reto. É só conhecer os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vermos os conselhos, as orientações, as doutrinas que Cristo Jesus nos ensina e nós vamos praticar o bem. Aí, uma vez lavados, restaurados, limpos, restaurada a nossa comunhão com Deus, a nossa ligação com o Espírito Santo, então nós podemos chegar junto do Senhor e clamar. E o Senhor diz assim no versículo 18: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Porque o sangue de Jesus nos justifica, nos purifica, nos redime aos olhos de Deus, nos perdoa de todo pecado. O Senhor diz assim: se quiserdes e se ouvirdes, comereis o bem dessa terra. O Senhor nos dá a opção de escolhermos, de atendermos à voz do seu clamor, à voz da sua orientação, à voz dos seus conselhos. Nós temos o direito de fechar os ouvidos, recusar sermos indiferentes, ou temos a condição de buscarmos a presença de Deus. Então, se quisermos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, é o que diz a Bíblia. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o diz. Há uma recompensa para aqueles que rejeitam, para aqueles que ficam indiferentes diante da palavra do Senhor. Há um resultado e uma consequência aqueles que ignoram os solenes avisos do Senhor, porque sereis devorados à espada, sereis condenados, é a condenação. Essa espada seria a condenação à eternidade no inferno. E o inferno foi preparado, diz a Bíblia, está preparado para o diabo e os seus anjos. Não é lugar bom para crente nenhum, para cristão nenhum. Então vamos meditar nisso. Lembrando que o pecado nos separa de Deus. O pecado nos mantém distantes do Senhor. Mesmo que levantemos as mãos, clamemos em altas vozes, o Senhor não ouvirá enquanto estivermos com uma vida dedicada ao pecado. Mas se você já aceitou Jesus como seu Salvador, já teve a sua vida transformada pelo poder de Deus, então está tudo certo. Agora eu quero deixar um recado para você que ainda está buscando nas religiões, nas igrejas, em vários locais, em várias filosofias, a paz para o seu coração. Eu quero te dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por Ele. Se existe um vazio no seu coração, se você sofre ainda, querendo buscar sentir a presença de Deus, entregue a sua vida a Jesus. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele pode transformar a sua vida. Ele pode lavar as suas vestiduras espirituais no seu sangue derramado na cruz e te abençoar grandemente. Jesus pode transformar a sua vida, como transformou a minha, transformou a vida de vários irmãos, várias pessoas que são cristãs e cristãos que servem a Deus com alegria. E nós vamos orar, mais uma vez nós vamos orar. Vou orar por você, por sua família, pelas suas necessidades. Se você está passando por algum problema, por alguma luta, por alguma dificuldade, eu convido você a me acompanhar nesse momento de oração. Se você puder, feche os teus olhos aí onde você estiver. Se não for possível, ligue em pensamento seu coração a Deus e se entregue a Jesus. Nós vamos apresentar a tua causa ao Senhor. Se por acaso você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite-o, porque Ele morreu para dar a sua salvação, trazer salvação à sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Oremos então em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Altíssimo Deus,
Eu oro a Ti agora em nome de Jesus, por esse pai de família, por essa mãe de família, por esse jovem, essa criança que ora junto à sua família, por esse ancião, essa anciã, por essa pessoa que está enferma, Senhor. Eu apresento diante de Ti em oração agora, em nome do Senhor Jesus. Te peço que o Senhor conheça a causa de cada um, Senhor, a necessidade de cada vida. Que Tu estendas as Tuas mãos abençoando, operando milagre, resolvendo problema, abençoando pelo poder do Teu Espírito. E se alguém que ora comigo, Senhor, ainda precisa encontrar Jesus como seu Salvador, opere este milagre agora, Senhor. Toca no coração, quebranta, abre o entendimento para que essa pessoa possa entregar a sua vida a Jesus Cristo, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, para um dia ir morar na mansão celestial. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você crê? Se você pode crer, Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Mais uma vez, Deus te abençoe. Deus abençoe seu lar, sua família, seus negócios, e Deus esteja com as mãos estendidas sobre você, te abençoando e te guardando. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e, nos permitindo Deus, até a próxima.